Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José. Mais um vídeo de reflexão depois de um tempo sem fazer na mata, voltando aqui novamente. É... Bom, a reflexão de hoje, na verdade, não tem um tema certo, né? Eu tive uma intuição, acho que ontem ou hoje cedo, se eu não me engano, mas acho que ontem mesmo, referente a algumas situações e ficou me incomodando muito para eu fazer. E aí eu optei por já fazer o vídeo falando sobre isso. Então, no decorrer do vídeo vai surgindo as ideias. Ainda também não sei o título que eu vou dar, mas é falando um pouco sobre a questão do tempo de Deus, as coisas tudo no seu tempo, né? E antes de iniciar o vídeo, pedir para você se inscrever no canal, @ de igreja no personal. Também seguir no Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, tá? Os conteúdos que eu publico aqui é diferente do que eu publico nas outras redes sociais, né? E indicar para os amigos, né? Compartilhar o link, né? Sempre a gente está fazendo conteúdos variados, reflexões, dicas de exercício, exercícios focados no tênis, corrida de rua, vídeos mais teóricos, né? Vídeos mais rápidos, né? Então tem vários conteúdos diferentes que a gente posta aqui no canal. Bom, referente ao conteúdo de hoje, me vem muito na cabeça que a gente tem que compreender que tem certas coisas que a gente deseja, ou que quer, né? Seja ela material ou imaterial, não importa, que tudo tem um tempo certo. Por quê? Muitas vezes aquilo que a gente almeja, talvez naquele momento que a gente se encontra, a gente não está ainda apto a adquiri-lo, né? E aí precisa a gente passar por um processo de algumas situações para que a gente consiga estar apto para aquela situação, para aquela coisa que a gente almeja, seja, como eu falei, ela material e imaterial. Muitas vezes a gente tem situações que a gente passa, por exemplo, com pessoas mesmo, né? Situações com pessoas que a gente não gosta, tudo, e a gente tem que entender que tudo tem um propósito, sabe? Muitas vezes a gente encontra aquela pessoa para aprender alguma coisa, para melhorar alguma coisa, né? Porque muitas vezes eu vou ouvindo, né? O pessoal reclama de um fulano, beltrano, né? Seja no serviço, seja no dia a dia, que for, né? E aí muitas vezes eu penso, eu acho que essas pessoas muitas vezes aparecem na nossa vida por algum motivo. Muitas vezes eu acredito que esse motivo seja alguma coisa que a gente tem, talvez porque até tem, eu já vi vídeos falando, o pessoal falando que a gente as pessoas que a gente encontra é o reflexo nosso, né? Então muitas vezes aquela pessoa lá, ela tá passando algo que a gente precisa mudar na gente, ou trabalhar, ou muitas vezes pode ser de repente aquela pessoa fica me perturbando tudo, então eu tenho que ter paciência com aquela pessoa, sabe? Tem que trabalhar mais a paciência. Então depende muito da situação, né? Então eu penso que tudo tem um propósito, tudo tem uma coisa certa. E que a gente tem que ter paciência e entender que cada dia a gente tem uma oportunidade de evoluir, cada dia a gente tem uma oportunidade de crescer. E se a gente não pegar e ter essa compreensão, não pensar de uma maneira positiva, não pensar de uma maneira que você entenda que a gente está aqui para evoluir cada dia mais e que a gente precisa, né, repensar algumas coisas nossas, né, e tentar não repetir erros do passado e principalmente muitas das pessoas que a gente encontra na nossa vida que não são muito boas, né, que causam algum desconforto pra gente, a gente pensar, eu não quero ser igual àquela pessoa. Então, muitas vezes a gente tem o costume de ficar reclamando, tudo, não sei o que, então pensar diferente, em vez de reclamar, falar assim, não, eu não quero ser igual a essa pessoa, então eu vou trabalhar para ser diferente. Porque o que mais acontece é que muitas vezes as pessoas têm mais facilidade de criticar a gente do que falar assim, pô, o menino tá se esforçando, não sei o que, esse cara, não. É mais fácil a pessoa criticar e apontar o dedo do que pegar e te elogiar. Então, as pessoas sempre vão te criticar. As pessoas sempre vão apontar o dedo. Então é preferível que você tenha na sua cabeça assim, eu tô aqui para me melhorar. Você vai cometer um erro, você vai fazer uma coisa que não é legal, se você pode consertar, conserte. Mas tenha sempre a compreensão que
tudo tem o tempo certo. Então muitas vezes, se a gente quer determinada coisa, a gente vai ter que passar por um processo de várias questões acontecendo para chegar naquilo, né? Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, se você quer um carro ou uma moto que seja, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar bastante, né? Tem que trabalhar para conseguir dinheiro para juntar para poder comprar. Ou seja, você vai ter esse trabalho, esse trabalho vai ter que passar alguns tempos para você lutar para isso. Você vai ter um objetivo. Então, tudo na vida envolve esforço, envolve dedicação. Mas a gente tem que compreender também que não é só a nossa parte. Tem a parte espiritual, tem a parte do universo. Então, o universo ou Deus, como vocês preferirem, eles sabem o momento certo que a gente está preparado, né? Então é aquela coisa, muita gente fala, pô, eu peço para Deus tal coisa, nunca acontece. Por quê? Você já se perguntou se você está preparado para aquilo, se você vai usar de maneira correta, igual a gente muitas vezes fala assim, se eu tivesse dinheiro eu fazer isso, aqui, isso, aquilo. Será que a gente ia fazer? Porque a gente já não viu tantas situações aí de gente que teve a oportunidade de ganhar dinheiro, em vez de usar o dinheiro de maneira sábia, para si, né, para de repente ter uma vida mais confortável, gastou tudo de maneira errada e acabou ficando numa vida mais difícil. Então, será que a gente vai conseguir ter esse discernimento? Será que a gente vai ter essa questão ser tão sábio assim de conseguir quando ter aquilo que a gente quer? Eu tô me mexendo muito porque tá cheio de mosquito, então por isso que eu tô fazendo batendo aqui, se vocês não se incomodarem, tá? Então será que a gente vai ter essa questão de controle emocional que seja para conseguir usar do que a gente pediu de maneira correta? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é o que, se eu não me engano, eu acho que é Santo Agostinho ou São Francisco de Assis, mas eu acho que é Santo Agostinho. Ao final do dia, ele sempre fazia um resumo de tudo que ele fez da vida tudo que ele fez do dia, e aí via, os pontos positivos e negativos. É uma coisa que a gente pode fazer. Tem gente que faz no aniversário, no final do ano, alguma coisa assim, mas a gente pode fazer um teste e fazer todo dia, né? Eu mesmo acabo até não fazendo isso, né? Ou até faço, mas eu acho que eu faço de maneira diferente. Mas eu poderia fazer todo fim do dia, né? No fim daquele dia expediente, no meu caso do serviço, e analisar, pô, o que eu fiz de bom e de ruim? Pô, de bom foi isso, de ruim. Pô, eu preciso melhorar isso. Eu acho que a gente ter essa consciência de avaliar o que a gente tem que melhorar e parabenizar também o que a gente está fazendo de bom, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer. Também nos dar parabéns pelas coisas boas, né? Eu acho que já é um caminho. Então, o que eu deixo de recado é que a gente entenda que o universo, que Deus, tem tudo planejado para a gente. Porém, a gente tem que passar por certas situações para crescer como ser humano, para quando conseguir aquilo, se for do nosso merecimento, a gente usar de maneira sábia, seja ela algo material ou imaterial, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Tem outras plataformas também, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você achou legal esse conteúdo, puder indicar para outras pessoas, indique também. Eu sempre faço com muito carinho, com muito amor, principalmente com muito amor, né? Que eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, as coisas melhoram mais ainda, né? Não tento fazer nada obrigado, tento sempre fazer de maneira prazerosa, porque eu acho que isso melhora mais pra gente a nossa vida. Então, que essa reflexão tenha tocado você, possa ter contribuído, e se contribuir, se você sentir à vontade, depois você comenta. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!